Você já sentiu aquele silêncio pesado quando está sozinho? Aquela sensação de que algo está faltando? Como se a solidão fosse um castigo? Mas e se eu te dissesse que, para os estoicos, a solidão não é um problema, ela é uma oportunidade? Uma oportunidade de se conhecer, de se fortalecer e de viver em paz, sem depender de ninguém. Hoje eu quero te mostrar a arte de viver sozinho sem sofrer, segundo o estoicismo, e por que aprender isso pode mudar completamente a forma como você encara a vida. A primeira coisa que precisamos entender é que estar sozinho não significa estar vazio. Muita gente confunde solidão com abandono, mas são coisas diferentes. Estar sozinho é uma condição externa. Sofrer por isso é uma interpretação interna. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ou seja, não é a solidão que te faz sofrer, é o significado que você dá a ela. Pensa em personagens de anime como Itachi Uchiha, em Naruto. Itachi viveu isolado, carregando um peso enorme. Para muitos isso seria insuportável, mas ele transformou a solidão em disciplina, em foco, em força. Ele não via a solidão apenas como dor, mas como parte de sua missão. A vida é assim. Quando você aprende a dar outro sentido para estar sozinho, o sofrimento perde força. Muitos sofrem com a solidão porque criaram uma dependência emocional. Precisam da presença constante de alguém para se sentirem completos. O problema é que, quando você coloca sua felicidade nas mãos dos outros, você se torna escravo. Sêneca alertava: quem depende da sorte para ser feliz será sempre infeliz. E a sorte, nesse caso, pode ser substituída por qualquer coisa fora de você. Uma pessoa, uma amizade, uma relação. Quando você só está bem acompanhado, nunca está realmente bem. Olha o exemplo de Neo em Matrix. No começo, ele precisava que Morpheus acreditasse nele. Precisava de alguém validando seu valor. Mas o verdadeiro despertar acontece quando ele entende que o poder sempre esteve dentro dele. É isso que o estoicismo ensina, a depender menos dos outros e mais de si mesmo. A solidão pode ser uma prisão ou pode ser uma academia. Uma prisão quando você a vê como condenação. Uma academia quando você a usa para treinar sua mente e seu espírito. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, passava noites inteiras escrevendo suas reflexões no livro que conhecemos hoje como Meditações. Ele governava o império mais poderoso do mundo, cercado de gente, mas buscava na solidão os momentos de clareza. Agora pensa em Guts, de Berserk. Um guerreiro condenado a caminhar sozinho por um mundo cruel. A solidão dele não o quebrou, pelo contrário, forjou sua resistência, sua determinação. É a prova de que, mesmo em meio ao caos, você pode usar a solidão como combustível. Então a pergunta não é como evitar a solidão, mas sim, o que você faz quando está sozinho? E aqui entram algumas práticas inspiradas no estoicismo. Primeiro, autossuficiência emocional. Treine a ideia de que você já é suficiente. Repita mentalmente: tudo o que eu preciso para estar em paz já está dentro de mim. Isso muda seu ponto de vista. Segundo, o diário filosófico. Faça como Marco Aurélio. Escreva suas reflexões. Coloque no papel seus medos, suas dúvidas, suas descobertas. A escrita é uma forma de diálogo consigo mesmo. Terceiro, exercício da visualização negativa. Imagine perder as coisas ou pessoas que você mais valoriza. Não como forma de sofrer, mas como forma de se preparar. Isso fortalece a mente para lidar com perdas reais. Quarto, o silêncio consciente. Passe alguns minutos do dia em silêncio, sem celular, sem música, sem distrações. Descubra que o silêncio não é vazio, mas cheio de respostas. Essas práticas não são apenas teorias antigas, elas são ferramentas práticas para transformar sua relação com a solidão. Vivemos numa época em que é quase impossível ficar sozinho. Notificações, redes sociais, séries, vídeos curtos, tudo isso nos mantém ocupados para que não tenhamos que encarar a nossa própria mente. Nietzsche dizia: quem olha muito para o abismo olha de volta. E é por isso que fugimos da solidão. Temos medo do que vamos encontrar dentro de nós, mas fugir de si mesmo é a maior prisão que existe.
Olha o exemplo de Shinji Ikari em Evangelion. Ele vive fugindo de si, evitando encarar sua própria dor, e quanto mais foge, mais sofre. Só quando ele encara sua própria mente é que começa a entender o sentido de sua existência. A verdade é que só quem aprende a viver bem sozinho está pronto para viver bem com os outros, porque aí a relação deixa de ser necessidade e vira escolha. Epicteto lembrava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. A solidão ensina exatamente isso, a ser senhor de si. Você não precisa rejeitar o mundo, mas precisa estar pronto para não depender dele. Pensa em Roronoa Zoro, em One Piece. Mesmo cercado pela tripulação, Zoro é um personagem que sabe viver consigo mesmo. Ele treina sozinho, suporta dores sozinho, e isso o torna mais forte para proteger quem ama. A solidão para ele não é fraqueza, é preparação. Então, quando você sentir o peso de estar sozinho, lembre-se, esse peso é uma construção da sua mente. A solidão pode ser um castigo ou pode ser um presente. Ela pode te quebrar ou pode te forjar. Depende apenas de como você escolhe encarar. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa talvez seja a grande lição estoica. Você não controla o fato de estar sozinho às vezes, mas você controla o que pensa sobre isso. E no fim é isso que define se você vai sofrer ou viver em paz. A arte de viver sozinho sem sofrer é, no fundo, a arte de viver bem consigo mesmo. É transformar o silêncio em música, o vazio em força, a solidão em liberdade. E quando você aprender essa arte, nunca mais vai se sentir sozinho.